Ora então, eu queria convidar-vos a abrir a palavra de Deus em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, e podermos assim meditar um pouco mais sobre este capítulo, retirarmos de facto ensino e exemplo do Senhor Jesus Cristo, porque como sabemos e foi dito, este capítulo é uma oração, é a oração do Senhor Jesus Cristo. E esta oração, como referi, ela divide-se em três partes. Na primeira parte, o Senhor Jesus Cristo, ele ora por ele mesmo. Depois, a partir do versículo 6, ele ora pelos seus discípulos e depois ora por aqueles que iriam mais tarde converter-se. Portanto, agora eu gostava de chamar a nossa atenção para o versículo 6. Depois de nós termos referido a primeira parte da oração em que o Senhor Jesus ora por ele, agora vamos ler e vamos ouvir alguns pensamentos, partilhar e aprender alguns pensamentos em relação à oração do Senhor Jesus pelos seus discípulos. E esta parte começa com uma afirmação do Senhor Jesus Cristo no versículo 6, quando ele diz: manifestei o teu nome aos homens. Manifestei o teu nome aos homens. Começa o Senhor Jesus Cristo por dizer. Esta oração, como eu referi anteriormente, ela é feita na presença dos discípulos. E, portanto, isto foi com certeza marcante para os discípulos, o facto de estarem na presença do Senhor Jesus e verem o Senhor Jesus Cristo orando por eles mesmos. E o Senhor Jesus Cristo, ele quis também transmitir-lhes uma mensagem. E essa mensagem é o valor da oração. E essa mensagem não é apenas transmitida, nem foi apenas transmitida para os discípulos que estavam com o Senhor Jesus, mas o Senhor quer que ela seja transmitida para todos nós. Todos nós somos discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que aprende. E nós somos discípulos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso mestre. Ele é o nosso exemplo. É dele que nós aprendemos. É dele que nós aprendemos. E por isso a palavra de Deus nos exorta dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Portanto, é para o Senhor Jesus Cristo que nós temos que olhar. É com o Senhor Jesus Cristo e do Senhor Jesus Cristo que nós temos que aprender. Portanto, nós não devemos olhar para os homens, sejam eles quem forem, mas acima de tudo, devemos de olhar para o Senhor Jesus Cristo. Para aquele que jamais nos desiludirá. Que é difícil. Jamais teremos alguma desilusão da parte do Senhor. Mas se olharmos para os homens, podemos ter desilusões. Se olharmos para os homens, podemos ficar entristecidos. Mas se olharmos para Jesus, aprendermos dele e procurarmos de facto ouvir a sua palavra, aprender e sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, nós seremos cada vez melhores discípulos. Seremos cada vez melhores filhos de Deus. Porque aprendemos aquilo que está certo, aprendemos daquilo que está certo, daquilo que é perfeito, daquele que nunca foi achado engano na sua boca e daquele que nunca pecou. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso mestre. Ele é, e nós somos, de facto, os seus discípulos.
E o Senhor começa por fazer esta afirmação: manifestei o teu nome aos homens. Quando nós falamos do nome de alguém, estamos a falar da pessoa. Estamos a falar dessa pessoa. Referir o nome é ligar o nome à pessoa. E, portanto, isso significa que o Senhor Jesus Cristo, Ele manifestou, Ele mostrou a este mundo quem Deus é. Ele mostrou a este mundo, de facto, quem Deus é. Ele mostrou a este mundo o amor de Deus. Ele mostrou a este mundo, de facto, a vontade de Deus. Ele mostrou a este mundo, de facto, quem Deus é. Irmãos, este mundo precisa de homens e de mulheres que mostrem quem Deus é. Este mundo precisa de homens e mulheres que mostrem Deus. E mostrar de facto Deus é mostrar que realmente nós amamos a Deus, é mostrar que valorizamos a palavra de Deus. Mostrar Deus, e eu mostro Deus quando eu valorizo esta palavra. Quando eu de facto valorizo os princípios e os valores do Senhor. Através de mostrar Deus não é apenas falar de Deus. Mostrar Deus é mostrar também o efeito de Deus na minha vida. É mostrar através da minha vida quem Deus é. E mostrar o quanto Deus é importante para mim. E portanto, o Senhor Jesus Cristo mostrou Deus a este mundo. Mostrou o coração de Deus. Mostrou quanto Deus ama este mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, Ele mostrou Deus. Ele mostrou o coração de Deus. Ele mostrou o amor de Deus. Ele mostrou de facto quem Deus era. E isso, irmãos, agora, de facto, é importante que cada um de nós mostre a este mundo quem Deus é. Quem é Deus para mim? O que é que eu estou mostrando a este mundo acerca de Deus? Que Deus transformou a minha vida? Que Deus é importante para a minha vida? Que Deus realmente afetou e transformou a minha vida? Estou a mostrar o poder de Deus? Estou a mostrar que de facto Deus é importante na minha vida, mais do que tudo? É importante que nós, como Igreja do Senhor, como realmente que nós possamos mostrar a este mundo quem Deus é. E o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: eu manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo mostrou, aquilo que o Senhor Jesus Cristo revelou acerca de Deus, levou a que alguns crescem em Deus e crescem na palavra de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, aquilo que o Senhor Jesus Cristo mostrou, aquilo que realmente o Senhor Jesus Cristo revelou, versículo 7, agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou acerca de Deus, aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou acerca da palavra de Deus, levou alguns a crerem em Deus, a crerem no Senhor Jesus Cristo, a perceberem que Ele tinha sido enviado por Deus a este mundo, que Ele, o Senhor Jesus Cristo, tinha sido enviado por Deus a este mundo, para a salvação deste mundo. Aliás, no capítulo 16, no versículo 30, os discípulos, eles dizem: agora conhecemos, depois da conversa que tiveram com o Senhor Jesus Cristo, agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu Jesus: credes agora? Portanto, depois de ouvirem o Senhor Jesus Cristo, eles dizem: agora cremos. Portanto, o Senhor Jesus Cristo
por aquilo que ele disse acerca de Deus, por aquilo que ele mostrou acerca de Deus, por aquilo que ele transmitiu em relação à palavra de Deus, levou a que alguns dissessem: eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, e eu creio que tu, Jesus, vieste de Deus, vieste a este mundo, e vieste com um propósito, com uma missão. Portanto, aquilo que o Senhor transmitiu levou alguns a crerem. E é isso, irmãos. Se nós queremos que outros creiam, então nós temos que, de facto, transmitir e mostrar a este mundo realmente quem Deus é. Mostrar de facto a este mundo e mostrar a palavra de Deus. E mostrar-lhes que a palavra de Deus é a verdade. Mostrar-lhes verdadeiramente o quanto Deus ama este mundo. Mostrar-lhes verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores. Eu dou graças a Deus por aqueles que me fizeram perceber a palavra de Deus. Por aqueles que me fizeram entender. Porque o Senhor, através do seu Espírito, me fez entender. Mas eu dou graças a Deus por aqueles que me transmitiram a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, eu fiquei a perceber o que eu era. Um pecador perdido. Um pecador que realmente estava perdido. Que precisava da salvação. Que precisava de Deus. Que precisava do Salvador. E eu dou graças a Deus porque eu percebi o quanto Deus me amava. Eu percebi que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para me salvar a mim. Eu percebi que o Senhor Jesus Cristo veio para me salvar. E eu creio. E de facto é isso que este mundo precisa de entender. E eu espero que se alguém aqui está que ainda não entendeu, que hoje possa entender, possa crer, possa perceber a palavra de Deus e possa perceber que realmente Deus o ama, que Deus o quer salvar. Perceber que o Senhor Jesus Cristo veio para te salvar a ti. Porque és um pecador e como pecador estás perdido. E por isso precisas da salvação. E só Jesus salva. Porque só Jesus, Ele é o Salvador. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, aquilo que nós precisamos e devemos fazer é levar as pessoas a perceberem a palavra de Deus, a perceberem que este livro não é um livro qualquer. Este livro é a palavra de Deus. E a perceberem que este livro fala de Deus, este livro fala do Senhor Jesus Cristo. E mostra realmente que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Salvador deste mundo. Ele quer ser o teu Salvador. E portanto, aqueles que realmente compreenderam esta palavra, que aceitaram esta palavra, que obedeceram esta palavra, crendo em Deus e crendo no Senhor Jesus Cristo, esses, como as crianças cantaram há pouco, esses têm a certeza da salvação. Esses estão salvos. Esses têm a certeza da salvação. Não porque sejam melhores, não porque tenham feito alguma coisa, mas porque creem que o Senhor Jesus Cristo fez o que era necessário para a sua salvação, dando a sua vida na cruz do Calvário. E por isso só tivemos que fazer uma coisa, que foi crer, pela fé, aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. E por isso, pela graça de Deus, hoje eu posso dizer no Evangelho, neste mesmo Evangelho, no capítulo 8, nós lemos acerca de ser discípulo. No capítulo 8 e versículo 31, nós lemos assim:
Jesus dizia para os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Os discípulos é aquele que crê na palavra, que permanece na palavra de Deus, que de facto ama a palavra de Deus e olha para o Senhor Jesus Cristo como o seu mestre e quer aprender dele e quer crescer e quer de facto ser cada vez mais aquilo que o Senhor quer que ele seja, um verdadeiro discípulo, aquele que aprende, aquele que transmite aquilo que aprende, aquele que realmente espalha neste mundo a palavra de Deus. E portanto, todo aquele que valoriza, que ama esta palavra, que crê nesta palavra, que crê no Senhor desta palavra e que crê naquilo que esta palavra lhe transmite, crendo no Senhor Jesus Cristo, esse nasce de novo para uma nova vida. E nessa nova vida agora, ele quer aprender de Deus, ele quer conhecer cada vez mais a palavra de Deus, para que neste mundo ele possa ser o portador da sua mensagem, o portador da palavra de Deus. Porque lhes dei, diz o versículo 8, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente que conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Porque creram na palavra, porque conheceram esta palavra, então nós temos conhecido, temos aprendido, temos crescido. E por isso, irmãos, quão importante é valorizarmos a palavra de Deus. Quão importante é nós conhecermos cada vez mais acerca da palavra de Deus, para podermos também transmitir aos outros, fazer entender aos outros a palavra de Deus. Porque de facto, à nossa volta há muitos que ainda não creem, há muitos que não conhecem, e é importante que conheçam a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que realmente, ao contrário daquilo que acontece muitas vezes com alguns alunos em que desprezam o seu mestre, que não querem aprender, andam na escola, andam por andar e não querem aprender, que nós sejamos verdadeiros discípulos, que queremos aprender, que queremos conhecer, que queremos de facto aprender cada vez mais do Senhor Jesus Cristo, para que este mundo veja, para que este mundo perceba que nós somos discípulos do Senhor, que nós somos do Senhor, e aquilo que valorizamos é a sua palavra. Aquilo que valorizamos verdadeiramente é a sua palavra. Não nos movimentamos, não andamos neste mundo por andar, mas andamos neste mundo por fé, andamos neste mundo segundo os valores e os princípios de Deus, segundo aquilo que esta palavra nos ensina. Esta palavra que é desprezada por este mundo. O mundo não quer saber desta palavra, quer viver segundo a palavra do homem. O que valorizam é a palavra do homem. E por isso, nós vemos o estado em que este mundo está. Portanto, aquilo que este mundo precisa é de homens e mulheres que sejam verdadeiramente discípulos do Senhor, que valorizam a palavra do Senhor, que vivem a palavra do Senhor, para que, através de nós, outros venham ao conhecimento e ao gozo da salvação. Ou seja, para que outros manifestem Deus a este mundo. Para que, tal como o Senhor Jesus manifestou Deus a este mundo, cada um de nós possa manifestar a este mundo, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja onde for, possamos mostrar Deus. E mostrar Deus é valorizar a palavra de Deus. É valorizar, de facto, aquilo que o Senhor nos ensina. E depois o Senhor, no versículo 9, ele diz: eu rogo por eles. O Senhor Jesus Cristo orou, está a orar, orou pelos seus discípulos. Eles precisavam, como eu disse há pouco, este momento, isto marcou profundamente os discípulos. E acho que se nós analisarmos depois a atitude deles no ministério que o Senhor lhes deu,
uma das coisas que de facto nós os vemos com frequência é orar. Eles valorizavam a oração e por isso de facto atingiram o objetivo, cumpriram o plano de Deus, porque eram homens de oração. E irmãos, deixai-me dizer, a igreja, em termos universais, a igreja já foi de facto uma igreja que valorizou mais a oração. Já valorizou mais a oração. E temos perdido isso. Até como igreja local. Já oramos mais. Já valorizamos mais a oração. Mas irmãos, a oração é importante. E se queremos que a obra de Deus continue neste lugar, temos que orar. Temos que valorizar a oração. Temos que orar uns pelos outros. Temos que orar pelo ministério do Senhor aqui neste lugar. A igreja tem que orar. Eu me lembro quando nós tínhamos um culto de oração, quando dobrávamos os joelhos aqui em oração e víamos a obra avançar. Valorize. A oração, irmãos, a oração é algo que é importantíssimo por vários aspectos. A oração coloca-nos no sítio certo, sabe? A oração humilha-nos. A oração humilha-nos. Quando nós nos ajoelhamos e nos curvamos perante o Senhor, nós estamos a reconhecer a nossa fraqueza e a reconhecer o poder de Deus. Estamos a reconhecer que somos fracos, mas estamos a reconhecer que Deus é forte, que Deus é poderoso, que é dele que nós precisamos. E por isso a oração humilha-nos. A oração é fundamental. E o que é um facto é que a igreja tem perdido, tem deixado de dar valor à oração. E por isso não nos podemos por vezes surpreender o estado das coisas, até mesmo o estado da nossa própria vida, o estado da nossa própria alma, porque a oração de facto é fundamental. A oração aproxima-nos de Deus. A oração aproxima-nos de Deus. E por isso, quanto menos orarmos, quanto mais longe estaremos do Senhor. Mais nos afastaremos do Senhor. O Senhor diz, rogo por eles. Irmãos, eu peço-vos uma coisa. Orem por mim. Eu peço-vos, orem por mim. Eu preciso das vossas orações. Eu preciso que orem por mim. Porque eu sou fraco. Eu sou um simples servo do Senhor, com fraquezas. Eu preciso que orem por mim. E isso é fundamental. As vossas orações para mim são muito importantes. Eu tenho a certeza que os discípulos ficaram impressionados por verem o Senhor a orar. Ainda por mais, verem o Senhor a orar por eles, a rogar por eles. Aliás, irmãos, o Senhor Jesus Cristo não orou apenas pelos seus discípulos. Estavam ali com eles. O Senhor orou por nós e continua a orar por nós. Continua a interceder por nós. Em Hebreus, no capítulo 7, versículo 25. Hebreus, no capítulo 7, versículo 25. Nós lemos, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor continua, Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Em Romanos, no capítulo 8, lemos também o seguinte. Na carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele orou pelos seus discípulos, Ele continua a orar por nós, Ele continua a cuidar de nós. Nós não estamos sós neste mundo. Eu sei que se vocês não se lembrarem de mim nas vossas orações, o Senhor jamais se esquecerá de mim. Mas eu quero e eu preciso também
que vocês se lembrem de mim, que vocês se lembrem de mim nas vossas orações. E é importante que nos lembremos uns dos outros nas nossas orações. Oremos uns pelos outros. Não importa se tem ou não tem problemas. Não é isso que precisamos de saber. O que é importante é lembrar-nos uns dos outros. E lembrar-nos uns dos outros na presença do Senhor. Seja em que situação for, seja em que momento for. Oremos uns pelos outros. O Senhor Jesus Cristo, Ele valorizava a oração. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo. Aqui quando o Senhor diz que não rogo pelo mundo, o mundo, às vezes nas Escrituras nós lemos o mundo em relação à criação. Outras vezes em relação ao mundo refere-se em relação àquilo que está instituído, ao sistema que está instituído. Lemos na primeira epístola de João o Senhor dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tem a ver com aquilo que o mundo tem, que é mau para nós. E o sistema que está montado neste mundo é um sistema diabólico. Não está em Deus. Por isso o Senhor, Ele ora para que os seus discípulos, eles influenciem este mundo. Que eles influenciem este mundo que está no maligno, cujo sistema realmente é mau, que não inclui Deus, que está completamente fora de Deus. Mas este mundo precisa de conhecer Deus. E por isso o Senhor Jesus orava para que os seus discípulos influenciassem este mundo. Mas o que é que nós vemos hoje em dia, irmãos? O que nós vemos é o mundo a influenciar a igreja. O que nós vemos hoje é o mundo a influenciar a igreja. São as tradições mundanas, são os hábitos mundanos, são os pensamentos mundanos que entram na igreja, que influenciam a igreja, que influenciam a nossa forma de viver. Em vez de sermos influenciados pela palavra de Deus, em vez de sermos influenciados pelo Senhor, em vez de a nossa mente ser saturada pela palavra de Deus, pelo pensamento de Deus, ela é influenciada, é saturada pelo pensamento do mundo. E por isso aquilo que nós vemos é cada vez mais o mundo na igreja, em vez de ser a igreja no mundo, com um objetivo específico, influenciar este mundo, mostrar a este mundo quem Deus é, mostrar a este mundo que realmente o que Deus diz é que está certo, mostrar a este mundo que realmente valorizamos a palavra de Deus, porque Ele está certo. Mas infelizmente, quantas e quantas vezes nós desprezamos a palavra de Deus e aquilo que ouvimos e o que seguimos é a palavra dos homens, é o pensamento que impera neste mundo, que nada tem a ver com Deus. Mas Deus, o Senhor Jesus Cristo, orou pelos seus discípulos para que eles fossem uma influência neste mundo, para que eles de facto ajudassem este mundo a aproximar-se de Deus, a conhecerem realmente a Deus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Falas da comunhão entre o Pai e o Filho. O que era de um, era do outro. Não havia. Nós hoje, pela graça de Deus, somos filhos de Deus. E sabem, somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Temos uma posição gloriosa. Temos uma posição, de facto, tremenda. É a comunhão que nós hoje, pela graça de Deus, temos. A comunhão com Deus. A comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Somos a posição que nós temos hoje de sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Que posição tremenda têm aqueles que são do Senhor. Aqueles que dão valor à palavra de Deus. Aqueles que obedecem à palavra de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, desfrutam de vida e vida eterna. Desfrutam de uma posição tremenda. Somos cidadãos dos céus. Somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Temos vida e vida em abundância. Temos uma certeza tremenda. A certeza da salvação. A certeza de que somos filhos de Deus.
Que posição tremenda, que bênção nós desfrutamos. E tudo isto pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Reparem que o Senhor Jesus Cristo, ele ainda estava no mundo, não é? Está com os seus discípulos. Mas nesta oração, ele já se vê na glória. Ele já se vê na glória. Ele já fala de estar na presença do Pai, porque o seu pensamento estava já na glória. Ele estava no mundo, mas o seu pensamento não era do mundo. O seu pensamento era celestial. Nós estamos no mundo. E qual é o nosso pensamento? É mundano? Pensamos naquilo que é do mundo? Ou pensamos naquilo que é de cima? Naquilo que é celestial? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Rogo-vos por esse, não peço que os tires do mundo, mas que cuide. O Senhor Jesus Cristo ora para que Deus cuide de nós. Para que Deus cuide, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, para que Deus seja conosco. É isto, irmãos. O Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo. E por isso, irmãos, nós devemos orar uns pelos outros, para que o Senhor cuide de nós, nos ajude a viver neste mundo difícil, de grande conflito, de guerra, mas que o Senhor nos ajude a viver em paz e mostrar que temos paz, a paz de Deus. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dai-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O Senhor dizia, não peço que os tires do mundo. Porque é que o Senhor orou para que o Senhor não nos retirasse deste mundo? Porque é que o Senhor, quando nós nos convertemos, porque é que o Senhor não nos tira deste mundo? Porque é que o Senhor orou, não peço que os tires do mundo? Porque tu fazes falta a este mundo. Porque este mundo precisa de ti. Porque tu tens algo que o mundo não tem. Tu tens Deus. Tu tens Jesus como teu Salvador, que este mundo precisa de conhecer. Tu tens algo que realmente este mundo precisa. E o Senhor quer que tu sejas, neste mundo, tu sejas verdadeiramente um discípulo seu. O Senhor quer-te aqui neste mundo. Mas quer que tu sejas aquilo que Ele quer que tu sejas. Que o glorifiques na tua vida. Que mostres neste mundo quem Deus é. Que mostres neste mundo, de facto, o que Deus é para ti. Este mundo precisa de ti. Agora, este mundo precisa de ti como um homem e uma mulher de Deus. Este mundo precisa de ti, mas desde que tu sejas aquilo que Deus quer que tu sejas. Sejas um homem e uma mulher de Deus. Que mostres verdadeiramente que amas a Deus. Que vivas Deus. Não sejas antes uma vergonha para o nome de Deus. Mas sim, que sejas uma glória para o nome de Deus e sejas uma bênção para aqueles que te rodeiam. É assim que Deus quer que tu estejas neste mundo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10 ou 11, a Galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11, nós temos ali vários nomes, temos ali várias situações de homens e mulheres que foram mortos, que sofreram, em que a determinada altura é dito que o mundo não era digno dele. Que de facto acerca de nós possa ser dita a mesma coisa. Que o mundo não é digno de nós. Não é digno de nós porque nós não somos igual a este mundo. Porque nós vivemos de forma diferente. E que de facto cada um de nós
seja uma bênção, seja uma influência para este mundo. Sejamos verdadeiros discípulos de Jesus e possamos mostrar a este mundo quem é o nosso mestre. E mostrar a este mundo que, de facto, valorizamos esta palavra. Que esta palavra não é apenas decorativa. Não é apenas para estar lá em casa e para trazermos quando é dia de culto. Mas esta palavra é para ser vivida. É para ser posta em prática. Para que, de facto, este mundo conheça quem Deus é. Por isso, o Senhor ora, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque este mundo precisa deles. Este mundo precisa de nós. É importante que nós percebemos isso. Mas, acima de tudo, este mundo precisa de nós, sendo nós o que Deus quer que nós sejamos. Homens e mulheres de Deus, discípulos do Senhor, servos do Senhor, filhos de Deus, obedientes à palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe.